com relação a esse avanço aí do mercado de CNC, do maquinário hidráulico, o que vocês acham aí com relação à produtividade? O que a gente pode dar de conselho aí pro pessoal que está começando agora no maquinário? Bom, hoje o que nós temos ocioso no Brasil, mão de obra. Então, cada vez mais o dono já de empresa quer máquina CNC, quer máquina que faz tudo sozinho, onde ele tem que é funcionário que faz 10, 12 vezes a mesma coisa, ele compra uma máquina que vai superar esses 10 já funcionários. Pra você ter ideia, tem um cliente meu forte em tubo. Ele tinha 5 máquinas de tubo. Ele vendeu as 5 máquinas que fazia curva de tubo, comprou uma só que faz tudo. Faz o serviço de 5 máquinas. A tendência é essa. Porque hoje você não acha mão de obra, tá difícil pra caramba. Todos os meus clientes, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ô Zé, tu não tem alguém para me indicar para fazer alguma coisa? Porque a mão de obra hoje no Brasil, meu amigo, vai se acabar. Então, cada vez mais a tendência é tecnologia, melhorar produtividade. É isso aí. É isso aí. Eu lembrei agora de um cliente meu aqui de Guarulhos, eu não vou citar o nome dele, eu não sei se ele autoriza ou não, mas eu vou contar a história. Ele, há 2 anos atrás, ele me chamou para comprar um lote de prensas excêntricas que ele estava vendendo por quilo. É verdade. E eu cheguei lá. Você deve conhecer esse cliente. Eu comprei as prensas dele. Você conhece todo mundo? Comprei as prensas dele, fiz um bom negócio. Tinha a prensa desmontada, tinha a prensa arrebentada, mas ele vendeu barato e a gente comprou. Aí ele me levou dentro do galpão e me mostrou o que substituiu as 10 prensas. Eu falei 5, mas eram 10. Ele comprou uma máquina de corte de tubo a laser. Então a máquina, ele fabrica itens para energia elétrica de alta tensão. Então a máquina, ela corta o tubo, ela tira a rebarba, ela dobra o tubo, ela faz toda a operação e no final a peça sai pronta, praticamente embalada, já para o destino. E ele trocou essas 10 prensas com 10 ferramentas, 10 funcionários, 10 estampos, que ele tinha que dar manutenção tanto nas máquinas como nas ferramentas e tinha que lidar com essa mão de obra, porque humano não é brincadeira. O ser humano é difícil. O Corinthians perde, o cara mata a peça. Verdade, é verdade. É verdade. O cara briga com a mulher no domingo, no dia seguinte ele não trabalha daquele jeito. Ele fica meio amuado, ele fica meio triste. Se a mulher põe ele pra fora de casa, ele tá triste ou ele tá feliz. Depende, é verdade. Depende, é verdade. Então, isso tudo do humano interfere na produção. O cara eliminou tudo isso daí por uma máquina só, que ele trouxe, financiado em 36 meses, feliz da vida. E o que a gente vê em todos os setores, não é só no nosso setor de metalúrgica, é na fundição, é na marcenaria, é na química, em tudo. Estão trocando. Até porque, você lembrou da mão de obra, ela está cada vez mais difícil. Olha, é uma queixa recorrente que eu vejo do industrial, quando eu chego e converso, por que você não aumenta? Ele fala, mas não tem mão de obra. Isso daí. Isso aqui em São Paulo, no interior, fora do estado, em qualquer lugar. Eu não sei por quê, que a mão de obra está tão escassa assim. Olha, Renzo, eu vou te contar, aconteceu isso há uns 2 meses já atrás. Eu comprei uma fábrica, uma fundição de uma multinacional. O cara falou, é tudo seu. Por não ter mão de obra para tocar a fábrica dele. Vendeu tudo para mim, importa a peça já de fora, por não ter mão de obra. Isso tudo eu escuto todo dia. Eu tô tendo dificuldade. Eu tenho a minha loja, tô atrás de mecânico, eletricista, não acha. E quando acha, meu amigo, os caras é ruim de serviço. É verdade. Tá difícil, não, Renzo? Comprei a fundição inteira. O cara falou, ó, não dá certo, não tem mão de obra, o pessoal não quer vir, tal. Comprei tudo, ele vai importar as peças, colocou na conta do dólar, falou, é menos dor de cabeça. Não é, Renzo? Infelizmente, é uma tendência que a gente está vendo de uma maneira muito acentuada e cada vez maior. O Brasil está se desindustrializando. Há 30 anos atrás, 60% do PIB nacional era respondido pela indústria brasileira. Hoje caiu para 18%. Então,
Onde foi parar essa indústria? Mudou para a China. Mudou para a China. Mudou para a Ásia. Mudou. E daí, a gente fica preocupado, porque ele comprou uma fundição inteira. Amanhã eu compro uma metalúrgica inteira. Tá bom. Ele decidiu parar de vender, parar de produzir para trazer de fora. De fora. Porque às vezes um produto acabado chega aqui pelo preço da matéria-prima. Tá, a gente compra muita máquina então, porque está desindustrializando, mas para que a gente vai vender? Verdade. Ninguém mais quer montar a indústria. Quer dizer, não é bem assim, né? Quando a gente fala, tem algumas palavras que são muito fortes, né? Ninguém, todo mundo, sempre, a gente tem que tomar cuidado quando fala algumas palavras. Mas a gente percebe que tem uma diminuição. Então, aquele empresário que está começando, hoje ele já vai pensar 10 vezes onde ele vai começar. Verdade. Tudo aquilo que sofre concorrência da China, ele pensa 10 vezes se vai começar ou não. É uma tendência, é uma realidade, né? E vocês diriam que para quem está começando, né, uma pergunta minha, compensaria mais trabalhar um maquinário mais automatizado ou mais manual, pelo fato de estar começando ali, essa diferença de custo? Aí eu falo para você, Bruno, depende muito do recurso que o meu cliente vai ter, se ele está iniciando, se ele já conhece o mercado, porque tem muitos clientes meus que chegam até mim e não sabem o que quer. Ó, eu quero uma máquina que injeta até 5 quilos. Mas por quê? Qual é o seu produto? Quando que eu vou ver, o cara vai precisar de uma máquina de 100 toneladas, não uma máquina de 500 toneladas. Então, para o cara montar a empresa dele, tem que saber o que ele quer, de que forma que ele quer. Ele tem que fazer um estudo de viabilidade. Porque o cara ele chega, saiu da fábrica, porque o meu patrão tá rico, eu vou montar a mesma coisa que ele. Só que o patrão dele tá há 30 anos, 40 anos, 50 anos, para chegar onde ele tá hoje. Então, para o cara montar alguma coisa, é viável? É viável. Mas precisa ver que investimento, tem que fazer um estudo para ele nem entrar. Mas, é claro, eu hoje sou patrão, porque há 25 anos já atrás eu falei, não vou mais trabalhar para ninguém. Mas eu ralei 2 anos, para até conhecer bem no mercado, ser conhecido no mercado, dar credibilidade para os meus clientes. Tá? Então eu vou te perguntar para você. Você compra de mim há 30 anos. Entra o Renzo vendendo a mesma coisa que eu. Você já vai querer comprar? Você vai querer saber o que ele tem, de que forma ele vai te vender, as condições, a qualidade dele. É isso, mas o negócio é bom. Bacana. E para o pessoal que está começando agora no setor industrial, quais são as melhores dicas ali para a gente aumentar a eficiência produtiva, auxiliar esse pessoal na mão de obra? Bom, claro que a era digital trouxe muita automação industrial. Para quem está começando, se fez um estudo do mercado, como o Zé acabou de dizer, se é viável produzir aquele determinado produto, e se tiver recurso para investir em máquina CNC, máquina automática, em robô, em máquina que produz muito, com certeza é muito melhor, mas aí tem que ter esse recurso, porque uma máquina CNC, em comparação a uma máquina convencional, custa 5, 6 vezes mais. Às vezes até mais, né? Até mais, né, cara? E por outro lado, se ele vai produzir alguma coisa que não tem tanta demanda assim, que não tem tanta produção assim, se ele está começando pequeno, uma firma enxuta, ele pode muito bem comprar uma máquina convencional e a partir disso ele vai galgando o espaço ali, ele vai crescendo, ele vai aumentando e ele vai partindo para a máquina CNC. Ó, 90% dos meus clientes iniciaram com aquela máquina antiga, velha, e vão conhecendo o mercado, vai aprimorando o processo e depois de alguns anos eles trocam por uma máquina melhor. E assim vai. Mas todo mundo começou com aquela máquina antiguinha, baratinha, né? Assim, olha, quantas vezes um cliente entrou na loja para comprar um torninho de bancada? Exatamente. Que ele estava começando. Quantas vezes um cliente entrou na loja para comprar uma injetora mula manca? Isso. Você conhece a injetora mula manca? Conheço. Por que ela é mula manca?
por causa que ela trava na mão e dá um coice para trás. Dá um coice para trás e bate no queixo do operador. E hoje, esses empresários que começaram com essas máquinas, eles têm indústrias grandíssimas, com máquinas gigantescas, de alta produção, com alta tecnologia. Exatamente. Máquinas que eles trazem de fora, da Alemanha, do Japão, eles viajam para as feiras e trazem as máquinas. Então, quer dizer, é a evolução do negócio, né? O cliente acertou na veia, acertou no produto, acertou na administração, teve visão. Exatamente. Começou pequeno e virou grande. Ele nem lembra mais da gente, né? Muitas vezes. Por quê? Porque ele não compra mais uma máquina usada, ele só compra uma máquina nova. E a gente, como tem muita máquina usada, a gente não serve mais para ele. Exatamente, exatamente. Mas o cara iniciou lá atrás, né? É isso aí. Iniciou lá atrás, ó. Agora a gente vai falar um pouco sobre a transformação digital na indústria, né, que a gente já está trazendo e trazer um papo sobre um pouco mais do que a gente já está falando sobre essa diferença do maquinário em questão de eficiência. E há quanto tempo vocês acham que a indústria vai estar bem mais automatizada com essa questão da inteligência artificial agora, por exemplo? Vocês acham que o maquinário vai ter uma renovação? Vocês acham que isso vai impactar a indústria? Fala você, Zé. Bom, chegou a sua parte aí. Tecnologia. A vida do industrial não é fácil. Porque eu tenho um amigo que tem uma fábrica e ele tem várias máquinas convencionais e máquinas CNC. Ele fala que a vida dele é um inferno. Porque ele começa a modernizar as máquinas e gasta dinheiro, gasta. Quando ele chega na última máquina, aquela primeira que ele fez já está ultrapassada. Então ele tem que voltar lá. Ele fala assim, a gente nunca pode parar de investir. Então, essa é a vida do industrial. Ele tem que estar sempre atento, modificando o tipo de máquina, modificando o processo, sendo criativo, se reinventando todo dia, porque a competição hoje é global. Verdade. Um cliente meu, que tem uma fábrica de autopeças, ele chegou outro dia na Scania para fornecer uma peça e ele mostrou para o comprador o preço do produto acabado, e esse meu cliente tem várias máquinas comando numérico, e o comprador falou, tá, esse é o preço, tá, deixa eu ver quanto tá na Suíça, deixa eu ver quanto tá nos Estados Unidos, Isso aí. deixa eu ver quanto tá na Alemanha, deixa eu ver quanto tá na China. Então é tudo assim, ó, num clique. Então, falando sobre o que... dizendo o que o Renzo falou agora, o empresário já brasileiro, ele sofre um pouco com isso, porque o preço do produto chinês é um absurdo de barato. Então, ele tem que investir em tecnologia cada vez mais para poder competir com o mercado global, como que o Renzo falou. Então, eu fico triste pra caramba, porque você chega, se o cara chega com a peça, a peça é R$10. Aí chega o cara, eu trago da China por R$8,50. E olha que para esse cara chegar a esses R$10, o cara suou, né, Renzo? Suou, melhorou o processo, fez dispositivo de prensagem e tudo. Então, cada vez mais a tendência é melhorar a tecnologia, investir, porque a competitividade é cruel. É como se brigar com o Tyson e o Tyson vai me matar. É isso daí, cara. Então, ao mesmo tempo que a inovação chega para trazer um maquinário mais eficiente, muito mais eficiente, você precisa de menos maquinário, ele tem um custo maior, né? Bem maior. E você tem que ter muito consumível, muita renovação nesse maquinário mais novo, né? Então, pra gente que trabalha com revenda ali, é muito interessante, que movimenta o mercado, né? Movimento. Nem sempre o maquinário de alta tecnologia, ele tem um aumento de consumível. Às vezes é o inverso. Por exemplo, na área de corte com formação, na área de laser, aquelas máquinas que até 10 anos atrás custavam R$1 milhão, são as máquinas de corte a laser, a CO2. Essas máquinas, elas tinham uma gama muito grande de consumíveis. Verdade. Essas máquinas de CO2 foram evoluindo e hoje o que toma conta do mercado são as máquinas de corte a laser a fibra. Fibra ótica. Esse tipo de máquina não tem praticamente consumível nenhum. A manutenção é baixíssima. Energia baixíssima.
o custo com o consumível diminuiu muito. Então, se você colocar aí custo-benefício, o que a gente vê hoje no mercado? As máquinas de laser a CO2, que custavam 1 milhão, hoje você encontra no mercado por 100 mil reais e ninguém compra. Ninguém compra. Porque uma máquina a laser custa 200 mil, nova, financiada, e faz todo o serviço mais rápido, mais econômico, com menos gasto. E se o Rezo me permitir, e se o cara gastar 1 milhão, a máquina fosse 100 mil, a outra máquina, daqui a 6, 7 meses ele recuperou o dinheiro que ele investiu. No caso do máquina laser. É incrível, cara. A tecnologia é incrível. Exatamente. Olha, só para terminar, a gente que mexe com máquina o dia inteiro, a gente vive máquina, a gente respira máquina, a gente almoça e janta máquina. Quando você levanta, a primeira coisa que vem na tua cabeça, acho que é máquina, e antes de dormir é a última coisa. Pra que eu vou ligar? A gente que está nesse meio o dia inteiro, a gente não consegue acompanhar tanta evolução. É tão rápida que às vezes a gente fica desatualizado. Sim, eu lembro pro Rezo, máquina, o cara me pediu uma máquina assim assado. Você tem? Não conheço, nunca vi. É complicado, né? Porque eu já me especializei num tipo de máquina e ele em outros tipos, né? Então chega aí uma tecnologia, o cara uma vez pediu uma máquina que eu nunca vi na vida. Foi, dá pra você mandar foto? Eu consigo achar? O cara botou a foto e não achei. Eu faço isso direto, print e manda pra olhar. Print e manda pra olhar, cara. É evolução, os caras lá estão cada vez mais. Mesmo andando agora, eu não sei com essa briga do meu amigo Trump lá, o que vai acontecer, né? O maquinário, o que você acha, Rezo? Olha, eu acho que... Super taxando as coisas lá. Não, independente das decisões dele, as coisas aqui no Brasil tendem a melhorar e a piorar em alguns setores. Teve uma guerra do alumínio, a gente está enxergando aí um monte de coisa mudando. É minha praia. Mas eu sempre acredito que o Brasil é muito forte, o Brasil é muito grande. Somos em muito milhões de consumidores aqui e todo mundo precisa consumir todo dia. Então, apesar das diferenças políticas, apesar das guerras, o nosso Brasil nunca para. Eu estou no ramo há tantos anos, eu nunca deixei de vender, eu nunca deixei de comprar. Verdade. Então, eu acredito muito no nosso Brasil.